pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui do Boost Lab, no canal do BTG Pactual Digital aqui no YouTube. Mais uma vez aqui, uma divulgação do report O Futuro do Dinheiro. O Boost Lab que normalmente a cada 6 meses a gente divulga algum tipo de estudo e hoje o Boost Lab em parceria com a ACE finalizou o report do Futuro do Dinheiro que você consegue baixar agora na descrição daqui da bio, aqui embaixo no vídeo, ou através do próprio site boostlab.com.br. Tá? O relatório é 100% gratuito, está disponível aí para você. Com o tema de hoje, a ideia aqui, trouxe 3 feras aqui, o Pedro Engertner, que é o co-founder da ACE, o Frederico Pompeu, que é o sócio do BTG Pactual e o head do Boost Lab, e o André Portillo, que é o head de Digital Assets aqui do BTG Pactual e sócio do banco. Tá? Pessoal, bem-vindos aí, boas-vindas à turma que está assistindo. Obrigado, Pedro. Prazer Tudo estar bem, aqui com Pedro? você. Obrigado. Prazer estar aqui. Prazer é meu. O report está recheado de conteúdo aqui. A gente começa a falar desde como começou a relação de troca entre produtos, a utilização do dinheiro como sal, a evolução do dinheiro em papel moeda e a tecnologia permitiu cada vez mais que os ativos ficassem cada vez mais digitais. E aí a gente entra em temas como DLT, como blockchain, como tokenização de ativos, ICOs, IPOs. A gente vai falar um pouquinho de cada coisa aqui, qual que é a diferença de cada um deles e o quanto isso impacta no nosso dia a dia. E aí, para começar, eu queria passar a palavra aqui para cada um de vocês, uma introdução aqui, para comentar um pouco mais o que é o dinheiro e por que o dinheiro ele é reconhecido, o que é necessário mundialmente, o que faz o dinheiro, principalmente ser o dinheiro. Quiser começar, Portillo, fica à vontade. Vamos lá, Pedro. Primeiro, obrigado pelo convite. Pedro, Fred, prazer estar aqui com vocês. Esse assunto assim, é um assunto bem bacana, bem interessante, até porque a tecnologia, do jeito que ela está hoje, ela está trazendo mudanças muito rápidas na forma como a gente encarava o dinheiro, né? Então, assim, e traz isso, consequentemente, desafios e possibilidades que, no mundo com uma tecnologia não tão desenvolvida, a gente não tinha. Mas, assim, acho que o principal para mim é ter esse conhecimento, esse entendimento de que dinheiro é uma tecnologia. E como qualquer tecnologia, ela desenvolve com o tempo à medida que a sociedade e a própria tecnologia vai desenvolvendo. Então, como você bem falou aí, dinheiro já foi sal, concha, moeda, discos de pedra numa ilha do Pacífico. E na história nossa mais recente, ele era metal, ouro, prata, depois passou a ser um papel pintado com lastro nesses metais, depois passou a ser só um papel pintado, e agora, cada vez mais, o dinheiro está se tornando bits e bytes, né? Que a realidade a gente está vendo não só com dinheiro tradicional, mas também com criptomoedas e tudo isso que está vindo por aí. Então, assim, quando você passa a ter essa visão de que dinheiro é uma tecnologia, foi inventada pelo homem, tem várias funções econômicas e sociais, mas que fundamentalmente é uma tecnologia, e aí você começa a entender que, olha, ela evolui e a gente está preparado para essas evoluções. Ou seja, teremos mais mudanças aqui para frente ainda, né? Certamente. Eu acho legal esse negócio que o Portillo comentou da evolução do dinheiro, que tudo vem na credibilidade que aquele ativo tem, né? Na capacidade de você poder, da pessoa que está recebendo, acreditar que aquilo ali vale alguma coisa, que a diferença de uma nota, de uma cédula de dinheiro para um papel pintado, que na ilustração que o Portillo deu, é você ter a confiança e acreditar que você vai conseguir trocar aquela cédula, que na verdade é um papel, por ativos ou por outros bens e que aquilo vale uma determinada quantidade de dinheiro. E aí acho que essa evolução ao longo do tempo, que foi do sal, do papel, do ouro, e agora por bits e bytes, como ele definiu. Acho que é bem interessante esse negócio. E aproveitando a carona, Fred, no report a gente também comenta um pouquinho sobre as 5 bases aqui, 5 características principais que fazem o dinheiro ser o dinheiro, né? E justamente, como você comentou, a divisibilidade, durabilidade, reconhecimento, portabilidade e escassez, né? Algumas delas têm um pouco mais, alguns um pouco menos, mas são necessárias todas essas verticais para o dinheiro ser o dinheiro. E Pedro,
que você tem visto aqui? Você que é um cara ligado aqui, não só muito mais tecnologia aqui, Brasil e lá fora, o que você tem visto aqui de novidade e o que te impressiona aqui? Como é que você tem sentido esse impacto aqui, essa transformação? Eu acho que, como o Fred falou, né, basta as duas partes acreditarem que aquilo tem valor para que aconteça uma transação. Então, né, como diz o Yuval Harari no Sapiens, né, o que nos torna humanos é muito a nossa capacidade de acreditar no que não existe, né? Quer dizer, o dinheiro é uma ficção que a gente convencionou usar para transacionar. A partir do momento que um lado não acredita mais naquilo, ele não tem mais nenhum valor. E eu acho que o que a gente está vendo agora é uma tendência do dinheiro se tornar um ativo cada vez mais digital, e com isso traz né, o tema, né, do nosso reporte abre uma série de portas para a gente criar novos negócios, para a gente otimizar aquilo que a gente já faz. E eu acho que, se a gente for pegar uma evolução do que aconteceu com o dinheiro, né, desde ser uma coisa super com lastro, né, começou no escambo, né, antes do dinheiro, começou na troca, e a gente começou a usar o dinheiro para facilitar. Produtos, exatamente. Né? Até hoje, quando a gente desmaterializa completamente, a gente já vinha no mercado financeiro desmaterializando o dinheiro há bastante tempo, né, fazendo uma TED, o nosso dinheiro, ninguém fica, né, fora o tio Patinhas lá na caixa dele, ninguém fica vendo todo o dinheiro que está investido, ele está lá e a gente acredita naquele número. E agora é importante mencionar, né, Pedro, que o Brasil é um dos mais avançados, né, nessa dinâmica de transferência de recursos, um dos países mais avançados do mundo. Né? Super, super avançados. Às vezes a gente tem essa síndrome de patinho feio, né, dizendo que a gente é... Mas se a gente for olhar, pô, até pouco tempo atrás, acho que em vários casos nos Estados Unidos os caras ainda pagam conta com cheque. Né? O cara bota cheque no envelope e manda. Eu acho que a gente está vendo hoje uma verdadeira revolução. Isso traz uma série de impactos aí, desde do papel do Banco Central dos países, como que vai funcionar tudo isso no nível global. Então, é um novo paradigma que a gente está se adaptando, está vivendo, e que eu fico bem empolgado. Dizem, né, vários teóricos aí, que é uma nova internet. Seria o equivalente da internet sendo criada aqui. A transformação que nós passamos lá na década de 90, 2000, é o que a gente deve enxergar agora mais para frente com o dinheiro, né? A transformação das relações de transações. Né? Exatamente. É o que o Portilho me diz e eu acredito em tudo que ele me fala. Então, eu acho que é por aí o caminho. E até para ver isso ao vivo, eu tive a oportunidade de ir para a China 2 anos atrás, e você já vê isso na prática, né? Eu brinco, quando você quer viajar no tempo, é só você ir para os Estados Unidos ou para a China, que você vai ver o que vai acontecer no Brasil daqui a alguns anos. Na China, realmente, acho que talvez seja o mais avançado nesse estado de troca por meio eletrônico. E eu já tinha escutado histórias sobre isso, mas quando você vê pessoalmente é mais impressionante, né? E aí eu digo, o mendigo com uma cartolina com QR Code, porque se ele depender que as pessoas deem dinheiro para ele, papel moeda ele vai morrer de fome, porque as pessoas não andam mais com dinheiro, todo mundo tem o seu QR Code lá. Quando eu saí da muralha da China, fui comprar uma lembrancinha numa loja, o cara falou que não aceitava dinheiro, também para mim foi um choque de realidade gigante. Mas aí, esse domingo aconteceu um negócio muito curioso comigo aqui no Brasil. Eu sou católico, fui na missa, e no banco da frente da minha missa estava lá, faça a sua doação, e tinha o Pix da igreja. Então eu falei, está chegando mais rápido do que eu pensava. Inclusive, o Pix é um dos temas aqui que a gente vai falar um pouco mais a fundo no report, né? A gente já tem mais de 1 bilhão de transações em poucos meses no ar, vamos dizer assim, né? Hoje é difícil, hoje em dia, você vê alguém, pelo menos eu, experiência própria aqui, pessoa física, fazendo uma TED, um doc para alguém, né? Acho que cada vez mais raro vai ser isso, e as relações melhorando cada vez mais, né? Quase que em tempo real aí, e 24/7. Né? E aí, pessoal... Pedro, eu posso dar mais 2 exemplozinhos nessa coisa que a gente fez conceituar aqui o dinheiro, e de como é que a gente tem que ter a cabeça aberta para entender possíveis formas. E são 2 casos que eu sempre cito muito, zero digitais. Tá aqui não, um deles está aqui é digital, mas sim,
como é que o dinheiro, quando você começa a entender ele como tecnologia, como é que ele muda dependendo do contexto social e histórico, tá? Você vai entrar, por exemplo, numa cadeia, numa penitenciária, não existe dinheiro lá dentro. O que é o dinheiro lá dentro? É cigarro. Então, o cara troca as coisas lá por cigarro. Outro exemplo muito interessante, foi um exemplo que teve no Quênia, ali no início dos anos 2000, que, assim, ambiente mega inflacionário, tá? E as pessoas começaram a usar os créditos do celular, tá? De ligação do celular, como dinheiro. Então, elas começaram a pagar, por quê? Porque aquilo ali preservava, de alguma forma, o valor, e aquilo acabou virando uma moeda de troca, transfere crédito para um, transfere crédito para outro, e depois até se criou um case em cima disso, que é da M-Pesa, um case super interessante, e começaram a usar, de fato, isso aí como dinheiro. Então, assim, só para conceituar e contextualizar como é que, assim, as coisas mudam totalmente, e basta, como o Fred falou, que, assim, que duas partes entendam que aquilo ali tem valor e aceitem transacionar usando aquilo ali, tá? Excelente, Portilho. Bem legal o exemplo. E a tecnologia permite não só essa mudança, vamos dizer assim, no processo de transformação, né, dessas transações, como nós tivemos aqui, por exemplo, os registros antigamente feitos em papéis moeda, computadores, disquetes, evoluíram para pendrive, nuvem. Hoje, para vocês terem ideia, cerca de 90% de toda a informação gerada pela humanidade foi gerada apenas nos últimos 2 anos, ou seja, está cada vez mais exponencial, né? E aí, entrando um pouco mais a fundo aqui na digitalização de ativos, a gente já vê alguns outros tipos de ativos digitais. A própria Bolsa de Valores, a B3, foi um exemplo disso, né? Onde o pregão era feito lá na década de 90, 2000, 100% viva voz, né? Aquela gritaria de compra, vende, e agora as transações 100% online, e por sua vez um volume muito maior, que seria impossível praticamente fazer via voz, né? Como é que vocês acham que isso tem impactado o nosso dia a dia aqui, e o que vocês enxergam aqui de próximos passos? O que vai ser mais para frente? Quer começar, Pedro? Eu ia sugerir o Pedro começar nessa aí, cara. Essa desmaterialização difícil, né? Da coisa. Entendeu? Porque essa tese você conhece bem. Eu acho que essa é a palavra, né, Portilho? Eu acho que a desmaterialização que a gente está vendo é isso, né? E se a gente for pegar, né, de um lado a gente tem o objetivo que a gente quer transacionar, do outro lado a gente quer a conveniência e a escala para conseguir fazer isso acontecer. As bolsas são um exemplo claro disso, né? A gente ainda tem o horário do pregão e tudo mais, que na verdade não precisava ter, né? Porque a gente está transacionando 24/7. E eu acredito Tanto que o Pix é 24/7, né? O Pix é 24/7, exatamente. E se a gente for entender por que isso acontece, tudo que pode ser digitalizado, né, será. Né? Então, é inevitável. E a questão é, se não foi ainda digitalizado, é porque a gente não tinha tecnologia para digitalizar até hoje. Tanto que a gente já vai falar sobre isso, mas a criptomoeda é uma combinação de tecnologia com criptografia. A criptografia antecedeu a tecnologia. Hoje, a gente ainda tem uma série de limitações tecnológicas nas criptomoedas, de escalabilidade e tudo mais, mas que serão resolvidas também. Tudo tecnológico a gente resolve de algum jeito. Eu acho que o que a gente está vivendo agora, numa era, como tu falou, que tem muitos dados, e tudo que a gente faz gera dado, né? Qualquer caminho que eu faço digital, ele gera um rastro, que inclusive o pessoal agora está discutindo bastante sobre os cookies e tudo mais, está gerando uma discussão interminável, gera um volume gigantesco de dados e, ao mesmo tempo, também gera toda uma complexidade para gerenciar e para trabalhar isso. Por outro lado, ainda tem coisas meio anacrônicas, né? Que precisariam ser digitalizados. Por exemplo, o cartório não tem nenhuma razão de existir. Se a gente for pensar assim, decompor um cartório, por que o cartório existe? Na verdade, exatamente. Na verdade, o que a gente está discutindo aqui é o caso de uso ideal para a gente desmaterializar, digitalizar o que a gente entende hoje como um cartório. Então, eu acho que essa é uma tendência sem fim. Né? Na verdade, tudo vai ser digitalizado, e se a gente for olhar sob o ponto de vista de oportunidades de negócio, apostando que isso vai acontecer, nunca fez o pessoal perder dinheiro. Quer dizer, quando a gente olha para frente e fala, olha, até a mobilidade está começando,
pode ter certeza que em pouquíssimo tempo todo mundo vai adotar o celular e a tecnologia vai ficar. Então, essa evolução constante da digitalização e, consequentemente, uma experiência de quem usa melhor e tudo mais, é uma constante que a gente vê aí desde que a gente inventou a computação. Muito bom. Fred, quer dar uma palavra? Não, o Pedro já parafraseou o Portilho, dizendo que não é uma questão de se vai ser digitalizado, mas quando, né? A frase que Tudo ele será digitalizado. cunhou aí. Mas eu acho que a gente tem acompanhado cada vez mais rápido isso. E agora com os NFTs, que acho que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente também, e digitalização até de obras de arte, de memes e tal, você acaba criando novos mercados, novas oportunidades de negócio que são muito difíceis de já ver o que vai acontecer, né? Eu gosto de brincar lá, a turma de produto costuma dizer que sabe tudo que as pessoas usam, e aí o Henry Ford teria falado, que a gente sabe que não foi ele que falou, né? Se ele tivesse perguntado o que as pessoas queriam na época, eles teriam falado cavalos mais velozes. Na verdade, eles queriam chegar do ponto A ao ponto B mais rápido. Mais rápido. Eu acho que é um pouco essa dinâmica que o Pedro falou, né? Assim, você quer poder registrar as coisas mais rápido, você quer poder negociar ativos mais rápido, você quer poder mais rápido e com segurança, né? Você quer poder transacionar coisas de uma forma mais rápida e mais segura. Então, acho que as oportunidades são inúmeras, a gente sabe que essa é a dor. Agora, como ela vai ser resolvida, acho que os próximos anos vão dizer para a gente. Vamos decidir. E você que acessou agora aqui a nossa live, não esqueça de baixar nosso report, é www.boostlab.com.br. O report ele é totalmente gratuito, tá? Se você quiser, tem um link aqui embaixo na descrição da bio, tá? E tem muito assunto ainda para a gente falar, tem muito assunto para explorar. O Pedro falou um pouco mais sobre NFTs, né? O Non-Fungible Assets aí, a gente vai tocar dele, inclusive ele é tema do próximo tokens. E ele é tema do nosso próximo report, tá? Tem tanto assunto aqui para falar e a complexidade é tão grande que a gente tenta de alguma forma facilitar para vocês, mas já estou dando um spoiler aqui que o nosso próximo report no final do ano ele vai ser também a continuação aqui de tokenização e outros ativos digitais, tá? Pessoal, passando um pouco mais aqui para frente, né? O Pedro falou um pouco sobre criptografia, sobre privacidade de dados e, obviamente, a tecnologia e a criptografia foi uma base que nos permitiu essa troca aqui de informações e a geração de dados cada vez mais exponencial. A criptografia, por sinal, foi a tecnologia que permitiu a criação da DLT, né, dos ledgers distribuídos, né? E eu queria explorar um pouquinho mais aqui para quem não conhece, principalmente um termo um pouco mais técnico. Portilho, como é que você explica o que é uma DLT? O DLT é blockchain, não é blockchain? Como é que é essa diferença para a turma que está nos assistindo? Pedro, DLT é o nome mais geral das tecnologias, tá? Então, blockchain é como se fosse um caso específico de uma DLT. Tem outras DLTs que não usam a mesma tecnologia do blockchain, que na verdade foi um nome que até que deram depois, tá? Não sei se o pessoal sabe, mas assim, no white paper original do Bitcoin não se fala a palavra blockchain em hora nenhuma. Se usou toda a tecnologia, montaram aquele quebra-cabeça ali, que assim foi basicamente isso, pegaram um monte de tecnologias que já existiam de alguma forma, conseguiram botar todas juntas e depois o pessoal inventou o nome, que aliás é um nome bem propício, porque ele escreve bem o que é, tá? Mas assim, tentando fazer de forma bem simplificada, tá? É uma tecnologia onde você consegue ter, através de uma base de dados distribuída, ou seja, um ledger distribuído, você consegue ter uma rede de validação sem uma entidade central que carimba se determinada coisa é válida ou não. E por que isso é importante? Porque no mundo digital, você, diferente do analógico, você consegue fazer cópias infinitas de qualquer arquivo digital.
Se você tem uma foto digital, você consegue copiar ela infinitas vezes sem ter perda de qualidade nenhuma. Isso não acontece no mundo analógico. E quando você quer usar o meio digital para você transferir ou valor ou um registro de posse, como o exemplo que deram aqui no cartório, sem ter um ente central validando aquilo, ou seja, fazer de forma descentralizada, você tem que criar uma forma de você conseguir fazer essa validação e impedir essa cópia infinita, senão as pessoas estariam produzindo dinheiro infinitamente. Tá? Então, Está gerando o nome escassez. é isso. O nome disso, que é o famoso problema do duplo gasto, que foi o que o Bitcoin foi o primeiro a resolver, que é isso. Como é que eu, sem um ente centralizado, consigo fazer com que eu que tenha um dinheiro digital não copie isso indefinidamente e pague para você, para o Pedro e para o Fred, o mesmo Bitcoin, a mesma criptomoeda. E serve para valor e serve também para registro. Imaginando que você tem um cartório digital em blockchain, como é que garante aquele teu token ali que registra a tua casa é único e só você tem aquilo ali, tá? Que é o exemplo também no FT que depois em outra oportunidade vai falar. Então, assim, esse foi o problema central que resolveram inicialmente lá com Bitcoin, depois outras tecnologias, outros protocolos foram além e desenvolveram outras coisas em cima dessa tecnologia, mas basicamente foi isso, foi impedir o problema, resolver o problema do duplo gasto e, consequentemente, como o Fred falou, criando essa escassez digital através de uma tecnologia sem uma entidade central validadora, ou seja, uma tecnologia descentralizada. Assim. Ou seja, resumo, a descentralização é a base de tudo, né? Isso. Agora, e aí, Portilho, em cima só também... para dar uma facilitada para quem está escutando a gente aqui. Usualmente, que nem você está falando, quando emite uma moeda, quem emite é o Banco Central daquele país, que é o ente que garante que aquele papel pode ser trocado por um determinado valor, então o Banco Central empresta credibilidade para aquela moeda. Isso. No caso do blockchain, que você tem diversos entes certificando aquilo, o que impede, por exemplo, de nós quatro validarmos que existe uma moeda e registrarmos na rede algo fake? Como é que porque você acaba se registrando pessoas que não se conhecem ou não têm uma credibilidade de um banco central. Então, acho que é uma dúvida. E aí, vamos lá. A primeira coisa, o Banco Central, ele emite, tá, a moeda. O validador aí no nosso sistema, por exemplo, na verdade, é o sistema financeiro que tem. Então, assim, hoje o nosso dinheiro não é mais uma nota. O dinheiro é uma entrada numa base de dados do Bradesco, do Itaú, ou aqui do BTG. Tá? Então, assim, é essa base de dados que está falando, não, ó, o Portilho tem um dinheiro aqui, se ele mandou para o Fred, ele não pode mandar mesma coisa para o Pedro. O problema original que o Bitcoin resolveu, assim, através de uma prova de trabalho matemática, tá? Ou seja, você, para validar as transações, você tem que resolver um problema matemático e o primeiro cara que resolve esse problema matemático valida essas transações, tá? E joga para a rede inteira dizendo, ó, resolvi o problema, estou validando todas essas transações aqui. Quem está na rede, que também estava tentando resolver essa prova matemática, mas não resolveu antes, a criptografia faz que seja muito... É difícil você resolver, mas uma vez que você acha a solução, é fácil você verificar que aquela solução é correta. Então, o cara que resolveu aquela conta... Esse processo que estou descrevendo nada mais é do que o famoso processo de mineração de um criptoativo. Então, assim, o cara que resolveu o problema, ele é recompensado pela rede, tá? Com novos bitcoins, eu confio daquelas transações, e ele publica para a rede inteira, ó, resolvi o problema, está aqui a solução. Todo mundo consegue verificar, ok, está válido, está válido, está válido, está válido. Todo mundo validou? Ou assim, a maioria da rede validou, esse bloco é fechado e essas transações são validadas. De forma bem resumida, é assim que funciona no caso do blockchain, do Bitcoin e alguns outros criptoativos. Tem outras soluções da DLT que usam outras soluções, mas a ideia central é essa. Através de um esforço computacional, ou seja, através de uma prova de trabalho, você resolve uma questão matemática, divulga para todo mundo, carimba aquelas transações como validadas e, para isso,
ele checa na base de dados, se o André tinha mesmo aquele Bitcoin para mandar para o Fred, e garante que ele não mandou para o Fred, não está mandando também para o Pedro. Só que é essa prova matemática que substitui esse carimbo aí de um banco ou de um banco central fazer essa validação. Não sei se ficou claro ou não. Mais claro para mim, sem dúvida. Sem dúvida. E aí a gente tem visto aqui, né, aproveitando toda essa tecnologia, diversas empresas já utilizando a tecnologia do blockchain para diversos outros casos, né? O que a gente espera aqui? Hoje, até no próprio report ali na página 29, a gente comenta um pouquinho aqui do que é esperado, o que tem de projeção. Hoje o mercado de blockchain no mundo, ele equivale a 3 bilhões de dólares, tá? Em 2025, a expectativa é que ele alcance quase 40 bilhões de dólares, né? E como é que isso vai proceder? Como é que essas empresas vão utilizar essa tecnologia e quais seriam os casos aqui que a gente pode pensar em utilização? Eu queria fazer um ganchozinho e queria escutar a opinião do Pedro e do Fred a respeito disso, que o Pedro citou isso lá atrás, que essa coisa assim da uma nova internet, e eu gosto muito de fazer analogia com casos de internet por isso aqui, porque facilita a gente entender, tá? Mas assim, essa validação, essa rede, que na verdade é uma rede de confiança, ou seja, uma vez validado ali, todo mundo que está participando daquela rede confia que aquilo ali foi realmente, de fato, validado e resolvido. Isso acaba criando, para essa parte toda de valor, de registro, de identidade, de propriedade, e para outros casos que assim a gente não tem como prever o que as pessoas vão inventar em cima disso, ela faz com que todas essas funções, mais ou menos o que a internet fez lá atrás para a parte de informação e de mídia. Ou seja, você digitalizar e descentralizar a forma como isso acontece. O que é essa descentralização? É você conseguir transferir valor, registro, propriedade para uma pessoa qualquer, sem você precisar se preocupar com a aplicação que esse cara está usando nas pontas. E você faz isso através de um protocolo comum. Isso, se for pensar bem, é exatamente o que a internet fez com a informação. Quando eu mando um e-mail para o Pedro, eu não quero saber se esse e-mail ele está recebendo num celular, num laptop, rodando Windows, Linux, qualquer coisa. E nem ele tem que saber como é que eu estou mandando. Só que nós dois estamos falando um protocolo comum, que é o protocolo da internet, e quando eu mando, eu sei que vai chegar no Pedro. A mesma coisa é quando você manda, por exemplo, um Bitcoin, que na verdade você não manda o Bitcoin, né? Eu digo para a base de dados que, olha, essa quantidade agora não é minha, ela é do Pedro. Tá? Essa mesma função, quando ela começa a ser feita por essa rede, que todo mundo fala a linguagem desse protocolo, a possibilidade de disrupção é muito parecida com a da internet. E daí vem o nome de internet do valor, internet do dinheiro. Né? O pessoal até pergunta, o Bitcoin é o dinheiro da internet ou é a própria internet do dinheiro? E aí tudo que a gente imagina que aconteceu com a internet, com a informação, com a indústria de mídia, toda a disrupção que aconteceu, a gente imagina que coisas parecidas possam acontecer também em tudo se relaciona, de novo, a valor, dinheiro, propriedade, registro. Tá? E aí, de novo, cara, eu queria, assim, uma coisa assim, bem... Você foi imaginar, Pedro, o que dá para construir em cima disso? Acho que não dá para a gente imaginar, do mesmo jeito que lá em 1990 ia ninguém imaginar onde a gente estaria falando aqui. Exatamente. Mas era legal, assim, acho que vocês aí darem um pouquinho a impressão de vocês desse potencial. Eu posso puxar até um próprio exemplo aqui, Pedro, sobre o impacto que isso já tem acontecido no mercado financeiro, né? Diversos bancos lá fora, inclusive aqui também já utilizam essa tecnologia, principalmente por base de dados de Know Your Client e por aí vai. Agora, não sei o que você ia falar aqui, comentar um pouco mais, mas a verdade é que está cada vez mais no nosso dia a dia, né? Vai demorar às vezes para chegar o conhecimento até a pessoa física, mas isso já é uma realidade. Já é uma realidade. Eu acho muito interessante fazer esse exercício de imaginação, né, do que pode acontecer com isso, porque eu acho que as implicações, elas, como disse o Portillo, fogem da nossa capacidade de entender hoje o que está acontecendo. Se a gente for ver, a gente ainda está numa era extremamente primitiva das criptomoedas. A gente tem muita dificuldade de fazer uma transação, por exemplo, com Bitcoin. No momento que eu entro na fila lá do Starbucks, quando eu chego no caixa, já mudou o valor do café.
E eu acho que é um pouco isso que a gente está vivendo hoje. A gente está tentando entender os casos de uso, daí os caras criam as stablecoins para usar, né, como dinheiro, mas é tudo muito novo. E se você for ver mesmo no mercado financeiro, o movimento sempre foi dos analistas do mercado financeiro pensam num produto, empacotam esse produto e apresentam para os clientes, né? Ó, temos esse produto agora, um estruturado, assim, papapá. Agora não, agora a galera começou a utilizar as criptomoedas e virou uma febre, e o mercado financeiro fala, olha, como é que agora eu transformo isso num produto para oferecer para as pessoas que não estão afim, de repente, de ir lá e ter a sua moeda. Então, A quebra de paradigma é importante, realmente. Exatamente, é bottom-up, não é top-down. E eu acho que isso também é a marca da internet, né, Portilho? A internet também é bottom-up. Então, por mais que o exército lá tenha criado, e aí o protocolo, né, o TCP/IP, né, que é o que se convencionou a gente mandar os bits e bytes aí pela internet, virou o padrão. E hoje nas criptomoedas a gente ainda não tem um padrão, a gente tem várias tentativas e milhares de criptomoedas aí, pô, qual que é a próxima? Cada um com o Elon Musk aí, diferente. Dogecoin e tudo mais, todo mundo brincando e tudo mais, e apostando, e gente colocando economias pesadas nisso, mas o fato é, quando se convenciona um padrão, geralmente o negócio atinge o mainstream e se cresce, né? E eu acho que talvez seja esse o próximo passo, e em cima disso pensa assim, tudo que eu preciso criar, por exemplo, confiança instantânea, que é, pô, nunca fiz negócio com o Portilho, não sei quem é, não sei se ele é bandido, se ele não é bandido, mas tudo bem. O blockchain lá me garante que o que ele está me falando vai acontecer, né? Se a transação que a gente faz acontece, e essa é a magia das criptomoedas, né? Porque não tem ninguém que fala isso, né? Que nem ele falou. E eu acho que estende isso para qualquer tipo de contrato, estende isso para qualquer coisa que envolva propriedade de uma online e offline. Quer dizer, as implicações disso são enormes, desde o agronegócio, fazer o tracking de produtos, né? Enfim, é basicamente onde a nossa imaginação levar, né? Eu gosto bastante de comentar também dos ICOs nesse caso, né? Que são os Initial Coin Offerings, que são formas de captação das empresas vendendo tokens delas mesmas, e que é uma disrupção do mercado financeiro também gigantesca, né? Que nem o Pedro está falando. Uma empresa como o Spotify, ela pode captar recursos vendendo a sua base de assinantes sem contratar um banco para assessorá-lo, algum player financeiro para assessorá-lo, que era um negócio que não existia, né? Uma mudança bem importante. E a gente tem visto nunca teve, nós acabamos batendo recorde, inclusive já 2021, o número de companhias IPOs que nós tivemos aqui no Brasil, né? Lá fora não é diferente. E a gente tem visto muito ICO também, Fred. Quais são as principais diferenças ali? Onde que as pessoas devem ir olhar ou entender um pouco mais a fundo, e quando ela emite uma ação, não tem nada a ver com o ICO, ele também tem parte da companhia ou não? Acho até que eu vou passar para o Portilho, que fez o primeiro ICO do país aí no BTG, pô. Não, cara, assim, o ICO foi um boom que teve ali 2017, 2018. Na verdade, assim, o ICO, na parte eles emitiam utility tokens, né, que é um negócio que não é exatamente equity da empresa. Algumas de fato eram e tiveram problemas regulatórios por causa disso, né, porque imaginando que é um valor mobiliário, que é um security, tem uma legislação muito pesada no mundo inteiro em relação a isso. Mas acho que o principal que ficou disso aí, Pedro, é que assim, e de novo, a gente aqui tentou ter uma visão do banco muito pragmática da coisa, porque teve muita CEO que foi fraude, foi esquema, não tinha projeto nenhum por trás. Mas assim, para a gente, o que chamou a nossa atenção, como o Fred falou, é que olha só, gente, eu não estou preocupado do que não está fazendo. Eu sei que tem gente captando dinheiro globalmente sem intermediário. Então, assim, isso é através dessa tecnologia nova. Então, assim, isso é uma disrupção absurda para o mercado.
Tá? E assim, e a gente começou a estudar até a tokenização, que a gente vai falar depois, assim, muito em cima disso. Assim, tem uma tecnologia aí que pode fazer as coisas que a gente faz de uma forma muito mais eficiente, muito mais barata e permitir não só empresas e projetos tenham mais acesso ao mercado de capitais e investidores que hoje talvez não tenham acesso a esses projetos também tenham. Então, assim, isso melhora dos dois lados a ponta. E em cima disso que o Pedro e o Fred falaram aí, é um negócio que eu recomendo para todo mundo. Dá uma pesquisada no Google lá e pede uma entrevista pequenininha do Bill Gates com David Letterman em 1995, o David Letterman perguntando para o Bill Gates, todo novinho lá, de forma muito irônica, né? Pô, para que eu preciso dessa tal dessa internet? E o Bill Gates lá, pô, todo assim, pô, sem jeito ali, meio não querendo, pô, ser arrogante. Não, olha só, você gosta de charuto, você gosta de automobilismo? Pô, então, você pode ir lá pegar informação sobre isso na internet. Falei, pô, mas para que eu preciso? Eu assino, pô, as principais revistas de charuto e de automobilismo, já recebo em casa todo mês. Para que eu preciso? Assim, é muito interessante porque, de novo, fazendo essa analogia, como é que lá atrás, de novo, para mandar e-mail era internet de escada, demorava para chegar, não sei o quê, não era uma experiência boa. Igual essa experiência hoje, onde você tem uma criptomoeda e comprar o cafezinho, não é uma experiência boa. Mas assim, a gente não pode deixar se limitar por isso. Assim, o nosso público aqui que está construindo soluções muito em cima de novas tecnologias, é fundamental você não ficar preso na caixa ali do que dá e ter essa capacidade de imaginação, né? E só complementando, você comentou da parte de regulação pesada, linkando no comentário do Pedro, né, do Elon Musk, que ele vem fazendo, cada dia ele comenta sobre uma moeda diferente, cada dia ele fala que ele vai comprar Bitcoin ou que ele vai vender Bitcoin, e que você tem oscilações muito grandes na moeda, né? Se esse negócio fosse feito, porque esse tipo de criptoativo ele não é regulado, por isso que ele pode falar o que ele quiser, basicamente, com oscilações muito grandes no mercado, dado o peso e a relevância que ele tem. Fred, Mas inclusive, esse é tema da nossa página 52 do report. que se ele falasse alguma coisa dessa em relação, como ele já falou no passado, né, em relação às empresas que ele E mesmo tomou é puxão de orelha da investidor, SEC, né? toma puxão de orelha na hora. E É. a turma lá fora não brinca muito com esse tipo de comentário, não, né? Que também não. Mas é interessante porque eu acho que em algum momento vai ter que ter algum tipo de regulação nessa linha também, porque ele está mexendo com muito dinheiro, né? Toda vez que ele recomenda a compra ou a venda de algum ativo, milhões de pessoas perdem dinheiro e outras ganham muito dinheiro com isso, né? Precisa A tomar cuidado, regulação precisa ter tem que vir acompanhamento. e é bem vista, né? A regulação não pode vir antes da tecnologia, mas assim, e até muita gente reclama às vezes que a coisa no mercado financeiro e na indústria financeira não andam tão grande, mas cara, assim, você tá ali, o buraco é mais embaixo. Quando você está lidando com dinheiro, não dá simplesmente para você sair, tipo assim, move fast and break things, entendeu? Porque é o dinheiro das pessoas. Então, assim, tem muita implicação nisso aí, né? Eu brinco assim, pô, você entra, pô, a tua playlist no Spotify não funciona, você entra em outro negócio e escuta no outro lado, mas, pô, se teu dinheiro some da tua conta, o buraco é mais embaixo, né? E além do Machuca um mais, pouco mais. quando ele tá tão volátil assim e Exato. seguindo sempre numa tendência, como ele estava fazendo até há pouco tempo atrás, você acaba trazendo muita gente para o jogo que não tem a sensibilidade do risco que ele está correndo. Ele acha que ele vai comprar e que aquele negócio vai sempre numa direção. E aí pode acabar fazendo pessoas perdendo toda a sua poupança, né? Exatamente. Isso é muito comum, e especialmente quando a gente começa, né, a sedução do dinheiro fácil é uma coisa, é um tema que se repete na história. Né? Todo mundo quando vê poxa, olha só, quem já ouviu aquilo? Se você tivesse comprado um Bitcoin, tarará, hoje você teria. Todo mundo pensa nisso. Só que eu não acho que esse é Desde o as ângulo. tulipas, né? Exatamente, esse não é o ângulo que a gente deveria olhar aqui, porque óbvio que qualquer tecnologia, qualquer coisa no início, né, tem um potencial grande de ganho, mas eu acho que as aplicações disso
indo para frente, talvez seja muito mais maiores. impactante para o que vai acontecer com o mercado como um todo do que isso, né? E acontece isso que tu falou, né, Fred? O cara, né? A gente vive na era dos memes hoje, então um meme do Elon Musk baixa o valor do negócio e de repente a pessoa descalibrou e vendeu um carro, vendeu uma casa e perdeu muito dinheiro nessa brincadeira, né? Eu acho que esse é um perigo também do mercado desregulado, né, da falta de conhecimento sobre o tema, né, tem muita coisa aí. A falta de informação, né? O investidor precisa tomar cuidado, né? Realmente é um ativo muito volátil e que ainda não é regulado, né? Inclusive, falando em investidor, Portilho, como é que o investidor do BTG Pactual quer se aproximar aqui de Bitcoin? Como é que ele consegue fazer? Quais são os produtos aqui que a gente tem disponível para ele? A gente, nessa nossa jornada aí nesse mundo, a gente lançou esse ano 2 fundos aqui no mercado local. A gente lançou o BTG Pactual Bitcoin 20, que é um fundo para mercado geral varejo, que investe 20% do patrimônio em Bitcoin, os outros 80% investem em renda fixa. Então, assim, é um produto ideal para quem quer colocar o pé ali sem ter que se preocupar muito com onde compra, onde vende, como é que guarda esse negócio todo. Então, assim, é aquele cara que tem lá uma graninha em renda fixa, dá para ele ter uma grana, continuar em renda fixa, mas começar a botar o pé nessa classe. E lançamos o Bitcoin 100, agora no início de maio, para investidor qualificado, e aí esse sim é um fundo que investe 100% em Bitcoin. Então, assim, são os veículos são os veículos mais simples que você pode ter para botar o pé nessa classe de ativo, e estamos vendo aqui em outros fundos ainda pela frente, até mais abrangentes, outros criptoativos, esse tipo de coisa. Agora, a gente tem visto que diversas companhias no mundo afora, inclusive aqui no Brasil também, o Mercado Livre anunciou agora a compra de 7,8 milhões de dólares em bitcoins, né? E é um movimento cada vez mais crescente, quer dizer, começa a ver o institucional entrando um pouco mais forte também em Bitcoin, por aí vai. Qual que é a reação de tudo isso, né? Ou seja, por qual motivo as companhias elas compram esse Bitcoin? Elas estão apostando simplesmente em uma valorização do ativo ou elas estão enxergando aqui algum tipo de usabilidade e tecnologia por trás? A minha impressão é diversificação, né? Eu acho que eles, principalmente essas empresas que você comentou, que tem caixas realmente gigantescos, né? O cara compra dólar, compra os ativos e aí compra um pedacinho ali em criptoativos, meio como um hedge ou como uma opção de diversificação, que é até o que a gente acha que quando o investidor, pessoa física, for investir, é a maneira como ele deveria fazer também, não entrar a fundo nos criptoativos, né? Se ele quiser conhecer um pouco mais e investir nesse tipo de produto, que invista também com um pedaço que não machuque. Ninguém gosta de perder dinheiro, né? Mas é que se ele vier a perder, que não machuque tanto o patrimônio, porque realmente é um ativo volátil, e aí volatilidade é para cima e para baixo. Tem que ter estômago, né? Eu não E sei esse case... não sei se eu toparia aí colocar o caixa da minha empresa num ativo, assim, o caixa da empresa, né? Mas desculpa, Portilho, tu ia falar, eu queria comentar depois uma hipótese que eu tenho sobre isso. Não, eu acho que muito além do Fred falou de diversificação, mas vamos lembrar que assim o ano passado, principalmente desde a pandemia, a gente está vendo experimentos, vivenciando ao vivo experimentos macroeconômicos bem drásticos, tá? A base americana do dólar aumentou 25% do dólar que foi emitido na história foi feito nos últimos anos por conta dos estímulos monetários. Então isso acendeu meio que fora toda a quantidade de bonds que você tem com juros negativos no ano. Então, o cara que está lá pilotando um caixa de uma empresa, o cara está ali vendo, olha, cara, pô, estou num negócio aqui que ou está me dando juros negativos, ou o próprio cara que está emitindo está me falando que ele vai inflacionar isso aqui, que vai perder o valor. Então, deixa eu olhar para o lado aqui para ver onde é que eu posso botar esse dinheiro. Então, assim, o cara olha para o ouro, opa, tem um negócio novo aqui, é Bitcoin. Então, assim, é esse o processo. Se ele vai aumentar mais ou não, aí a história vai dizer, tá? E só para dizer assim,
Já tem alguns endowments americanos, como o de Harvard e Yale, que já estão fazendo isso desde 2017, tá? Foi quando eles começaram a fazer essa pequena diversificação no portfólio deles. A gente que está olhando muito a longo prazo, né? E acho que assim, quem está ali cuidando do caixa das empresas, em algum momento está quase sendo compelido a pelo menos olhar essas outras opções quando você vê esse experimento macroeconômico que está sendo feito. Eu concordo. Eu acho que tem um elemento também, se você for pegar tanto a Tesla quanto as empresas, aí, várias de e-commerce, meio de pagamento, são empresas que, de alguma maneira, planejam ou colocaram uma oferta para aceitar cripto como pagamento nos seus produtos. Então, assim, também faz sentido você ter uma reserva de Bitcoin se você vai começar a transacionar dentro do seu ecossistema, o que eu acho que tem a ver um pouco com a estratégia da Tesla, além do caixa em si, né? É isso, Pedro. Até uma proteção também contra a exposição em dólar e por aí vai, né? A gente comentou bastante aqui sobre o blockchain já, né? Um dado que ele reduz os custos das transações financeiras, né? E cada vez mais a tecnologia está presente aqui. E aí a gente comentou lá atrás um pouquinho do Pix, né? O Pix não é blockchain, inclusive a gente fala em um dos slides do report sobre isso. Você que ainda não baixou o report, aproveita. Ele é 100% gratuito e está disponível aqui no link embaixo, aqui na bio. Ou você pode acessar o site boostlab.com.br, que ele está disponível ali, você consegue, na hora, enxergar todo o estudo feito aqui pelo Boostlab, que é o hub de negócios do BTG Pactual para as empresas de tecnologia, junto com a ACE, que é a consultoria e fundos de investimento, fundos de venture capital. Pessoal, para fechar aqui um pouco mais a fundo aqui, distinguindo o Pix e blockchain, o Pix não é blockchain. Como que é a tecnologia dele e por que ele facilitou tanto esse processo aqui de transferência monetária? Fred, é contigo aí, cara. Vai lá, Portilho. Essa é tua, meu. As perguntas difíceis são sempre para o Portilho, mas essa é a regra. O Banco Central está no meio, né? O Pix foi uma inovação que, aliás, assim, é fantástica. Se alguém me contasse, 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, não lembro quando começou a história do Pix, o Banco Central de um país ia fazer uma coisa como o Pix, eu ia perder dinheiro, porque eu ia apostar contra. Entendeu? Então, assim, é uma coisa fantástica. Às vezes eu converso com um gringo, eles não têm noção da disrupção tecnológica, ainda mais feito pelo Banco Central. Então, assim, o Pix nada mais cara, do que assim, você usar o sistema de pagamento brasileiro, que já tinha TED, uma certa coisa, uma coisa mais ágil 24/7. Então, assim, foi uma evolução da tecnologia ali e que permite você transferir dinheiro online mais de novo, sendo validado pelos bancos e, no final das contas, pelo Banco Central que está lá. Né? Então, assim, em vez de você precisar do número da conta, você pode botar o CPF, pode botar uma chave, pode botar o e-mail do cara, o número do celular. Então, assim, simplificou e agilizou uma estrutura que, bem ou mal, a gente já tinha ali de forma mais restrita. E barateou fundamentalmente, tá? Tanto que a gente vê que assim, a adoção para transferência foi absurda. Eu acho que hoje, sei lá, está em mais de 80% a quantidade de transferências que é feita via Pix. Ainda não caiu no mercado de pagamentos, né, até onde eu sei, e para mim é porque as soluções ainda não estão feitas para isso. Então, assim, não é mais fácil você pagar usando Pix do que você pagar usando o seu cartão de crédito, né? Mas, sim, para mim, em algum momento as soluções vão aparecer. E eu até uso, engraçado também nessa coisa de analogia, pelo que eu quero explicar, eu falo assim, cara, o blockchain, a rede do Bitcoin, é um Pix global sem o Banco Central validando. Então, assim, você consegue transferir para quem você quiser, a qualquer hora do dia e da noite, com uma chave que você pega lá e manda. Com a grande diferença que é isso, é que você não precisa ter o Banco Central lá, ou o sistema financeiro carimbando, tá? Mas, por que você consegue fazer isso? Por que o Pix funciona? Porque todo o sistema financeiro brasileiro fala uma mesma linguagem, um mesmo protocolo, que é o Sistema Brasileiro de Pagamentos. Entendeu? Então, assim, uma vez que você tem esse sistema, esse protocolo, e todo mundo concorda que esse aqui que a gente vai usar, acabou, meu amigo. Você começa a desenvolver o que você quiser fazer ali em cima disso. Né? E aí, só para completar, Pedro, antes de puxar,
Os governos começaram a pensar nisso quando o Facebook anunciou, há 2 anos atrás, que ele ia fazer a Libra. Aquilo foi meio que o wake-up call de falar, ó, tudo bem, enquanto tem meia dúzia de maluco aí fazendo esse negócio, deixa eu rolar, mas quando parece um cara que tem 2 bilhões de clientes no mundo inteiro fala que ele vai fazer uma rede dessa, peraí, vamos prestar atenção que tem mais coisa aí. E era exatamente isso. Imagina que se hoje e amanhã a gente tem aqui a antiga Libra e hoje a DIEM funcionando. Cara, você tem uma rede com 2 bilhões de pessoas acessando ali, então, em tese, você pode vender teu produto para quem você quiser naquela rede ali. O tamanho da brincadeira é esse. Acho que o Banco Central não esperava que fosse virar uma rede social também, né? Exatamente. Usa para brasileiro, né? Tem o bottom-up e o top-down, né? Eu já vi muito recado sendo dado por Pix, viu? Eu acho que assim, o cara que botou essa capacidade da mensagem ali, o cara que inventou isso no Pix, ele tinha segundas intenções, cara, entendeu? É genial. E acho que o Pix também ele é extremamente performático, o que a gente não conseguiria fazer atualmente, né, com blockchain, com a velocidade que a gente precisa, a instantaneidade das transações que o Pix nos traz. Mas eu concordo contigo, Portilho, o Pix é uma inovação impressionante e eu não vejo nada parecido por aí. É um negócio que parece mágica. A onda que eu gasto com os gringos aqui, pô, mas não tem isso aí, não? Pô, cara, né? Assim, eu gasto uma onda absurda nisso aqui. É revanche total. O teu piniquim deu certo, né? Pô, legal, pessoal. Acho que a grande diferença, então, aqui, né, entre blockchain e Pix é a centralização, né? No Pix, a gente tem o Banco Central ali validando todas aquelas transações e o blockchain e várias outras DLTs são descentralizadas, né? Basicamente isso. Inclusive, esse vai ser tema do nosso próximo report, tá? Vai ser tokenização de ativos e finanças descentralizadas, tá? Inclusive, na nossa página ali, na página 55 do report, a gente comenta um pouquinho mais sobre isso e é um tema aqui tão grande, tão abrangente, que a gente resolveu continuar e fazer uma segunda parte aqui desse próprio report, tá, pessoal? Lembrando... Já tô ansioso pela próxima live, pô. Exatamente. Daqui 6 meses a gente volta aqui para bater mais um papo com a turma. Lembrando que quem não baixou o report ainda, pessoal, ele está disponível aqui embaixo na descrição do vídeo da Bill. É boostlab.com.br, tá? Inclusive o Boostlab tem um programa de potencialização de startups maduras, tá? Se a sua startup já tem um product market fit, né? Ou seja, uma solução definida, já tem receita, não deixe de fazer sua inscrição. É boostlab.com.br, é bem simples, você vai ter acesso a mentorias com mais de 50 sócios do banco, executivos super seniors do mercado e principalmente poder fazer negócio com o BTG Pactual e com as empresas do grupo, tá? Uma holding aí de mais de 10 empresas, tá? Pessoal, acho que a gente já está chegando aqui praticamente que ao final, aqui a gente cobriu basicamente todos os assuntos aqui comentados no report. Eu queria que vocês dessem em alguns minutos aí, cada um de vocês, a conclusão, um tema final aqui para a gente fechar essa live. E quiser começar, Pedro, por favor. Acho que esse reporte está super legal, talvez seja o reporte mais técnico assim que a gente já criou, com bastante conteúdo, né? Acho que tem muita informação legal lá que a gente, assim, pelo formato aqui, a gente nem conseguiu passar com a profundidade do reporte, então recomendo muito o pessoal baixar. E eu acho que todo mundo deveria estudar e entender melhor esse tema, que foi o tema aqui da nossa live de hoje, porque isso vai ter um impacto no mundo dos negócios muito maior do que o impacto marginal que ele tem hoje, né? Que é mais como curiosidade ou como ele vai ter um impacto que eu diria está muito próximo do core aí financeiro. Então, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente entender, quanto mais a gente experimentar, mais preparado a gente vai estar para o futuro. Então, recomendo todos que criem uma linha de estudo aí sobre o assunto. Eu Excelente. concordo. Acho que dando um spoiler do próximo relatório, quando você começa a ver obras de arte sendo vendidas através de NFTs, quando você começa a ver memes, né, tipo daquela garotinha que tem uma explosão atrás, sendo vendidos, o arquivo original, por milhões de dólares, eu fico imaginando por quanto que a gente vai vender o arquivo dessa live aqui daqui a algum tempo. Um abraço a todos, obrigado pelo convite. Obrigado, Fred, excelente. Portilho, por favor. Pedro, acho que assim, o principal aqui a gente deu vários exemplos e várias analogias aqui, e acho que assim, é importante a gente ter na cabeça que assim, o que está pintando aí
é muito mais quando e não se, tá? E assim, como qualquer tecnologia, tem uma simetria absurda, tá? O potencial de disrupção, ainda mais uma tecnologia como essa, que assim é nova ainda, mas já tem, querendo ou não, mais de uma década aí sendo testada na prática. A gente está num momento que eu acho de deixar de ser nicho e começar a vir para o mainstream, tá? Inclusive a nossa visão estratégica aqui é uma visão de convergência, tá? Onde você vai começar a usar essa tecnologia para melhorar o sistema bancário da forma como a gente conhece ele hoje. Tudo tem seu tempo, tá? E assim, a gente acredita muito eu acredito muito particularmente que assim, é uma tecnologia que tem capacidade de fazer para o sistema financeiro o que a internet fez para toda a parte de informação e de mídia inicialmente, tá? Então assim, quem não está ligado ainda tem que se ligar. Não tem como não entender, como o Pedro falou, o que está acontecendo, não tem que, de preferência, ter algum risco envolvido nisso, meter a mão na massa. Então, assim, assim, vai trazer muitas coisas, eu acho que vão melhorar a nossa vida, até porque se não trouxer, não vai para frente, né? Então, assim, e de novo, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Eu que agradeço, Portilho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da live. De novo, o report está disponível aqui no link da bio, tá? boostlab.com.br, ele é 100% gratuito, tá? A gente volta um pouco mais para frente com o tema, então, do nosso próximo report. Eu quero dar um grande abraço a todos vocês. Obrigado de novo, Fred, agradeço de novo. Portilho, muito obrigado pelas palavras. Pedro, um grande abraço. Pessoal, tchau, tchau, obrigado.